a nossa matéria é ética cristã, a maneira que nós devemos nos conduzir, nos comportar, a maneira que nós agimos e reagimos diante das circunstâncias ao nosso redor. E de fato Deus nos tem dado um padrão elevado, né? Um padrão perfeito. Eu tenho certeza que o ensinador, o ministro da palavra de Deus, ele muitas vezes tem que ser guiado por assuntos ou por caminhos, né? E apresentar mais do que aquilo que ele mesmo tem conseguido viver na vida cristã, né? A minha fraqueza, a minha inconstância não pode me impedir de apresentar as verdades da palavra de Deus. Então, mais uma vez eu queria destacar esse ponto, né? Eu não sou exemplo para muitas coisas que nós temos considerado aqui no Sermão do Monte, mas Cristo sim é exemplo. É o Senhor que nos tem ensinado, é o Senhor que tem nos instruído, e é Ele que se apresenta como aquele a quem nós devemos seguir. O apóstolo Paulo, ele fala, né, deste sentimento, né? Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. O apóstolo Paulo, mas ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. E a perfeição certamente é uma conformidade com Cristo, é ser mais e mais semelhante ao próprio Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o que nós estamos vendo neste Sermão do Monte, especialmente a partir ali do versículo 21, é o que o Senhor Jesus diz no verso 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então o Senhor apresenta um padrão de justiça, né, de caráter, de ética, muito diferente até mesmo dos religiosos, que dirá daqueles que vivem no mundo sem se importar com a vontade de Deus ou com o conselho de Deus. Nós vamos ler então, a minha intenção hoje de manhã é falar do capítulo 5, verso 43 ao 48, terminando assim o capítulo 5, e também entrar no capítulo 6, versículo 1 ao 4, conforme o tempo permitir, né? Nós queremos que Deus há de nos direcionar e guiar em todas as coisas. Nós vamos ler então primeiro Mateus capítulo 5, verso 43, até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Somente até aqui. Que Deus de fato abençoe a meditação e o estudo da sua palavra. Amém. Mais uma breve oração. Pai de amor, nós confiamos, ó Deus, que o Senhor tem prazer em nos instruir, em nos ensinar, e como de fato há tantas coisas, ó Pai, que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, que muitas vezes estão longe da realidade das nossas vidas, mas nós sabemos que em Ti
na graça que vem da parte do Senhor, na instrução e no poder do Teu Espírito Santo, na confiança que temos em Cristo, nós podemos viver essas coisas, podemos provar destas verdades. Nós te pedimos, ó Pai, que a instrução da Tua palavra seja o início de um desejo sincero de ser perfeito, como Cristo é perfeito. Assim nós oramos com confiança no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, Martinho Lutero ele disse assim: neste ponto se descobrirá como é difícil praticar boas obras segundo o mandamento de Deus. Verificarás quão próximo ou distante estás destes mandamentos e como passarás a vida inteira lidando com exercícios dessa obra. De fato, é uma constância, é um exercitar. O padrão que o Senhor tem colocado diante de nós é de fato um exercitar. E algumas pessoas, irmãos, elas veem na palavra de Deus algumas exigências, algumas até que nós já consideramos, né? E elas parecem que querem tirar aquele pedaço. São textos conhecidos, mas são textos que nós não gostamos de olhar para eles, né? Nós consideramos há pouco tempo aquele: se alguém te obrigar a andar uma milha, ande com ele duas; se alguém te ferir na face, dê a outra; se alguém te tomar a capa, dê a túnica, e assim por diante. Nós sabemos dessas coisas, mas às vezes nós queremos deixar essas coisas de lado, né? Deus, ele vai ficar satisfeito quando nós fizermos o nosso melhor. Não é simplesmente isso, fazer o nosso melhor. Não, nós temos condições, nós temos recursos, não em nós mesmos, mas na palavra de Deus, no poder e na pessoa do Espírito Santo, de viver estas verdades, de viver o caráter e a ética cristã, de colocar em prática nas nossas vidas esses ensinamentos. Por isso que o Senhor diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A mesma verdade está em 2 Coríntios 13:11: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e da paz será convosco. Deus possa, embora tenhamos muitas fraquezas e falhas, né, que Deus, em sua perfeição, perdoe os nossos erros e nos ajude nessa caminhada, de a cada dia sermos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Então nós temos aqui, de uma certa maneira, o amor ao próximo, né? Ouvistes o que foi dito. O Senhor Jesus tem feito esse contraste: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. A justiça dos religiosos e aquilo que Deus apresenta como algo justo, algo ético, algo que deve fazer parte do nosso caráter. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A primeira parte dessa expressão, ela se encontra no Velho Testamento, né? Amarás o teu próximo, onde o próximo para o israelita era o próprio judeu, né? Alguém do seu povo, né? Isso é encontrado na lei de Moisés, lá em Levítico 19:18, né? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mas parece que eles então concluíram que se eu amar o próximo, e o próximo é todos aqueles que fazem parte do povo de Israel, eu devo odiar os meus inimigos. E isso você não encontra nas Escrituras, né? Que você deve odiar o inimigo. Não se acha em nenhuma parte, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Mas esse ódio aos inimigos era algo aceitável dentro da ética judaica, dentro da conduta daquelas pessoas. Esse ódio aos inimigos era
aceitavam. Nós não vamos entrar aqui na questão de quando Deus ordenava que os inimigos deveriam ser destruídos, né? E assim por diante, mas odiar por odiar, nós não encontramos este mandamento no Velho Testamento. Por exemplo, tem um Provérbios, né, que mostra como nós devemos cuidar e amar também os inimigos. Olha só, Provérbios 25 e 21, se você quiser abrir a sua Bíblia, Provérbios 25 e 21, que diz assim: se o que te aborrece, o teu inimigo, tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Então, essa expressão, essa ordem de odiar os inimigos, era algo que fazia parte da ética judaica, né? Da ética entre os judeus. Isso não se encontra no Antigo Testamento. Então, nós vamos para o verso 44, né? Temos aqui o 43 e o 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, e aqui é que chega a parte onde nós entendemos e vemos as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, né? O amor de Deus, que foi derramado em nossos corações, ele deve ser revelado pelos irmãos, por aqueles que fazem parte do povo de Deus, mas esse amor ele se estende até mesmo para aqueles que se levantam contra nós. E o Senhor Jesus está falando no sentido prático do amor, né? Eu sempre falo que o amor ele é primeiro decisão, depois ação e por último sentimento. Primeiro tem que ser uma decisão consciente de amar. Essa escolha inteligente, essa decisão inteligente de amar, ela se revela em atitudes de amor. Essas atitudes de amor é que vão trazer o sentimento amor, né? Juntamente com alegria, com contentamento, com realizações e assim por diante. Eu deixei anotada aí a frase de Agostinho de Hipona, que diz: você tem inimigos? Tem alguém aí que não tem inimigos? Quem não tem, né? Pois quem pode viver nesta vida ou nesta terra sem eles? Cuide de si mesmo, ame-os. De forma alguma o seu inimigo pode machucá-lo com sua violência, como você machuca a si mesmo, se não os ama. Então, nós não devemos nos fazer inimigos, mas infelizmente teremos inimigos, né? As pessoas se levantam contra tantas coisas, e eu creio que o exemplo aqui, o ensino é esse: ame-os. Isso vai fazer bem primeiro para você, e deixar uma porta aberta para que você possa compartilhar com essas pessoas as verdades que Deus tem revelado a você. Aqui, em outro lugar também na Bíblia, em outro texto, nós temos alguns deveres que eu queria destacar para com os nossos inimigos. E o primeiro deles, nós vamos olhar um pouco para Lucas, capítulo 6, né? Se você quiser abrir a sua Bíblia. Deveres para com os nossos inimigos. Primeiro, amar os nossos inimigos, fazer o bem a eles. Lucas 6 e 27, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Então, a decisão de amar e a prática do amor, fazer boa obra, fazer o bem. Outra responsabilidade, outro dever do cristão que quer viver um caráter, uma ética, segundo o exemplo do nosso Senhor Jesus, é falar bem. Puxa vida,
falar bem dos inimigos. Nós às vezes não damos conta de falar bem dos amigos. Que dirá dos nossos inimigos? Lucas 6:28. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Nós temos essa tendência, né? A língua de fato é tão pequenininha, mas ela faz uma confusão. É uma fagulha, mas incendeia uma igreja inteira. Então, tomemos muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Bem dizer. Alguma coisa você vai encontrar de positivo. Alguma coisa boa. Então, se não tem nada de bom, a gente não deve falar nada, né? Melhor não dizer nada. Mas essa é uma responsabilidade, não é um conselho simplesmente. Olha, se você estiver bem naquele dia, se... Não. Você deve bem dizer aqueles que falam mal de você. E nós não devemos falar mal nem com a desculpa de que é para orar, né? Já viu como que o crente, quando ele quer maldizer ou fofocar, qual é o motivo de oração? Viu, fulano? Ciclano que fez aquilo, né? Nós temos que orar por ele. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente procura justificar as nossas falhas, né? Alexandre, você me permite? Claro, meu irmão. Dentro desse assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta para todos nós aqui. O que caracterizaria um inimigo? Bom, o inimigo é aquele, eu creio que às vezes o texto aqui já está falando, né? Ele vai te maldizer, ele vai te atacar, ele vai se opor a você. Esse é alguém que se levanta contra, é um inimigo. Alguém que está ali do seu lado, ou não é nem contra nem a favor, vive a vida, é um vizinho, é um colega, é um próximo, é um conhecido. O inimigo é alguém que se levanta contra, né? Dois países, eles podem conviver muito bem. No momento que um resolve invadir o território do outro, passou a ser um inimigo, né? Combater, você ser combatido. O inimigo é aquele que está sempre tentando roubar o que é seu, denegrir o seu caráter, né? Tirar o seu espaço, as suas oportunidades. Esse é o inimigo, infelizmente, né? E infelizmente, muitas vezes se levantam no meio do povo de Deus e não fora, né? Davi, ele fala, se fosse o meu inimigo, eu saberia, eu estaria preparado para o meu inimigo. Mas você, meu companheiro, que comia comigo, que tomava café comigo, eu não estava preparado para isso, né? Muitas vezes nós somos assim, pegos de surpresa. Mas o que nós devemos fazer? Amar, bem dizer, pois não, irmão. Como a gente não consegue perdoar de todo o coração um vagabundo dele? Opa! Quando a gente não consegue perdoar uma criatura de Deus dessa, a gente tem que tratar com Deus, porque nós estamos em pecado, né? O Senhor, muito difícil. O Senhor falou: se vós não perdoardes, eu também não vou perdoar vocês. Então, o exemplo que nós vamos ver aqui é: Cristo amou inimigos. Eu não era amigo, eu não era favorável a Deus quando Deus me amou, e em Cristo Jesus preparou para mim um caminho tão perfeito, uma salvação tão perfeita. Então, se eu não consigo perdoar, a primeira coisa é tratar com Deus. Eu estou em pecado, né? Por isso que antes mesmo, se eu tenho que tratar alguma coisa com o irmão, antes mesmo de tratar com ele, eu já tenho que perdoar no meu coração. Porque isso já vai facilitar o tratamento, a resolução da questão, né? Eu posso e devo entregar tudo àquele que julga justamente, perdoando. Ainda que, quando não há arrependimento, é mais difícil de que haja um verdadeiro perdão, uma verdadeira reconciliação. Mas a gente ora, todo o tempo se entrega na mão do Senhor e faz aquilo que você dá conta, fisicamente e pessoalmente. Mas aí depende do Senhor, né? Mas perdoar, nós podemos, em Cristo, nós podemos perdoar, né? Não quer dizer que eu vou voltar, talvez, a ter aquela união, comunhão, caminhar, isso não há essa necessidade, mas o perdão
no poder do Espírito, na instrução do Espírito, nós podemos e devemos sim perdoar. Não carregar nenhum tipo de mágoa, de ofensa, de rancor, né? Nós não precisamos carregar isso. Isso só vai atrapalhar a nossa carreira. Como que eu vou correr bem a carreira se eu estou carregando coisas que eu posso deixar para trás, né? Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto, né? E muitas vezes nós precisamos mesmo deixar esse peso, esse embaraço e esse pecado para que corramos bem a carreira cristã. Então, os inimigos são aqueles que se levantam contra, né, de alguma maneira. Okay? Amar, fazer o bem, bem dizer, emprestar. É uma coisa que eu não gosto, é emprestar. Mas não é só dinheiro, não, porque dinheiro eu não tenho. Mas quando é uma ferramenta, uma coisa que você... né? Mas amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar alguma paga. Puxa vida, sem esperar alguma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas 6:35. Eu estava lá em Casa Grande, e tem um jovenzinho lá, Davi, um deles, se não me engano, que ele já ajuda o pai ali com as vacas leiteiras. Ele nasceu um bezerrinho, né? E eu estava falando com ele, dizendo que quero ser sócio dele, mas o menino parece um adulto já. E eu brinquei, falei, ó, aí a gente que é crente tem que emprestar sem esperar em troca, né? Aí ele falou, aí não vai ter jeito. Sabe lidar com a questão, com o dinheiro, sabe o preço das vacas, tudo, mas, meus irmãos, o ensino da palavra de Deus é esse, né? Fazer o bem, emprestar, sem esperar nenhuma paga. Nós vimos já, quando alguém tiver alguma necessidade, nós devemos socorrer. Nós consideramos, né, que o preguiçoso, o madraceiro, né, aquele que não quer nada com nada, eu não tenho o dever de ajudá-lo, mas como a gente não tem muitas vezes condições de sondar o coração, o nosso papel é dar a quem pede. E aqui então traz a mesma ideia: empresta a quem te pede emprestado, sem cobrar juros e sem esperar que ele vai te pagar. Difícil, né, irmãos? Eu acho que cabe depois uma reflexão mais profunda a respeito dessas verdades. É claro que o Senhor não está ensinando que eu devo me desfazer daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos e usar de maneira errada, muitas vezes até depois passar necessidades por socorrer todo mundo que pede emprestado ou que pede algum auxílio, mas nós devemos ter esse equilíbrio, esse coração pronto a de fato socorrer, mesmo que seja um inimigo. Ainda Lucas 6:36, agora sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Sentir a miséria, sentir a vergonha do outro, né? A misericórdia é você se colocar no lugar do outro também, como a compaixão, né? Entender que eles não sabem o que estão fazendo, né? As palavras são, nós vamos ver mais para frente de novo, mas as palavras são as de Cristo, olhando para aquela multidão, para aqueles soldados, para aqueles religiosos que zombavam, que riam, né? Não bastasse toda a violência física, ainda agiam com uma violência psicológica, falando, zombando, rindo, e Cristo disse: Pai, perdoa, eles não sabem, eles estão mortos. Então, muitas vezes nós temos que entender essa verdade. Nós temos a luz, nós temos o conhecimento, eles não. Pensando na pessoa humana, Estevão também. Também, nós vamos falar dele também, né? Teve a mesma atitude, né? De orar
pelos inimigos, né? Que é o próximo ponto aqui, ó, orar pelos nossos inimigos. Eu, porém, vos digo, orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Talvez a oração é uma das maneiras mais práticas de demonstrar amor. Pecaria eu deixando de orar por vós? Infelizmente eu já convivi, já vi, né, algumas atitudes no sentido de, por exemplo, não caminha comigo, não tem o meu pensamento, eu nem vou orar por aquela igreja, eu nem vou. Então, se a gente é capaz de, às vezes, de deixar de orar por um irmão, por uma igreja local, que tem alguma coisa que às vezes eu não é a prática que eu costumo realizar, e dirá de alguém que se levanta contra nós, mas não é esse o ensino da palavra de Deus. Talvez a primeira atitude de amor por um inimigo é de fato orar por ele. Orar por ele. E não deve ser uma coisa só de aparência, né? Mas lá no teu quarto, quando você estiver ali em secreto, então você deve orar por aqueles que de alguma maneira têm te afrontado, né? Nós já falamos do Senhor Jesus, Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um comentarista chamado John Hus escreveu assim: quando Cristo foi despido, espancado, blasfemado pelos soldados, escribas e fariseus, oficiais e sacerdotes, nem mesmo então ele pronunciou qualquer maldição, mas orou: Pai, perdoa. E o exemplo de mas ele era Cristo, é Deus, né? Mas tem também o exemplo de Estevão, que traz o mesmo sentimento. E Atos 7, 59 e 60, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Senhor, não cobre deles. Estevão está dizendo a mesma coisa: Pai, perdoa-lhes esta ofensa, este pecado, esta afronta, esta violência. Perdoa-lhes. O que custou aqui a morte de Estevão. E nós podemos lembrar daquela passagem quando o Senhor Jesus ia entrando em Samaria e os homens não o receberam, e os discípulos disseram: Senhor, quer que nós oramos, né, para que Deus mande fogo do céu e consuma todos? Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu sempre brinco que ainda bem que Deus não nos deu esse poder de pedir fogo do céu, né? Porque eu já tinha queimado um punhado. Mas não, essa questão de prestar e sem a preocupação de receber, ela tem o mesmo espírito, né, do ano sabático, do ano da remissão no Antigo Testamento. Tem mais ou menos o mesmo sentido. Você emprestava e chegava no centro com a pessoa que tinha pago, aí você podia deixava a dívida quitada, né? Mas é o mesmo espírito, mas não é a mesma intenção. É a mesma ideia, né? O nosso Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. E entender, irmãos, que tudo aquilo que nós temos nas mãos, é Deus que deu. E nós podemos sim pedir a direção de Deus, a instrução de Deus, para que nós possamos entender e saber onde eu tenho que ser generoso, onde eu tenho que emprestar, onde eu devo ajudar, né? Esse discernimento, ele está em nós, na pessoa do Espírito Santo, que sabe tudo. Se eu não conheço o coração, o Espírito de Deus, essa pessoa divina, conhece. E o Espírito pode nos instruir, nos ajudar, nos dando paz, né? Mostrando-nos, né? Abrindo o caminho, confirmando aquilo que nós estamos pretendendo realizar para a honra e glória do Senhor. Mas aqui a questão não é simplesmente eu perdoar a dívida de um irmão que eu percebo que está em necessidade,
mas é emprestar para o inimigo, sem esperar que esse inimigo pague aquilo que eu emprestar, né? Eu vi esse dia só uma parte, pois não. É fácil. Difícil. Eu comecei dizendo que eu não sou exemplo. Deixa eu só dar um exemplo. Tem um mês mais ou menos, uma vizinha. A vizinha é sempre bom, né? Vizinha é muito bom. Tinha uma vizinha que, olha, ela já fez inimizade com todos lá na rua, do quarteirão. A última situação foi num restaurante. Ela falou mal no restaurante, ela foi falar um monte para ela lá na porta há um mês atrás. Aí ela foi falar que ninguém gostava dela e tal. Também ela nos ofendeu também, eu e minha esposa. Eu falei, puxa vida, realmente ninguém gosta dela e ela veio nos ofender, não fizemos nada para ela. Aí eu falei para minha esposa, vamos lá na casa dela? Então aí tivemos lá, na semana passada, minha esposa comprou um chocolate lá, uma caixinha, levamos para ela. Quebrou o coração dela. Ela falou, puxa vida, pensava que o pessoal não gostava de mim. Então, quer dizer, não é fácil não. A gente dá vontade de pegar o pescocinho dela e dar uma girada. Mas não é fácil mesmo. Não é essa situação de amar o inimigo e realmente não é fácil. Mas é gratificante quando vê a ação praticada e mudada na pessoa. O inimigo. Eu creio que o principal é que você está agindo diferente do que o mundo. O mundo sempre vai querer revidar o mal com o mal, né? Ainda que esse outro mal venha cheio de justiça, de retidão, eu tenho o que é correto, mas é sempre um mal feito contra um outro mal. Então o Senhor nos ensina a pagar o mal com o bem, ou vencer o mal com o bem, né? Então vai quebrar o coração de alguém quando ela percebe, ninguém nunca agiu dessa maneira. E essa ação, ela deve sempre apontar para Cristo. Eu estou agindo assim não porque eu sou bom, eu estou agindo assim porque Cristo é o centro da minha vida. Nós sempre devemos apontar, todas as vezes que nós agirmos em conformidade com o caráter cristão e as pessoas ficarem admiradas, nós devemos tirar os olhares de nós e apontar para Cristo. Não sou eu, é Cristo. Assista. Só lembrando também a respeito de Eliseu, né? Quando os sírios eles cercaram, né? E o moço falou: nós estamos perdidos, né? E Eliseu realmente orou a Deus, Deus abriu os olhos do moço, né? E os que estavam eram muito mais. Mas é interessante que no versículo 20 fala que o rei de Israel ali, ele falou para Eliseu: vamos matar todo mundo. Aí Eliseu falou: não vamos matar não, vamos dar comida para eles beber, comida para eles comer e água para eles beber. Olha só, eram inimigos, e a atitude de Eliseu realmente foi uma atitude de amor para com os inimigos, né? Foi um homem segundo o coração de Deus nessa situação, né? E de fato ama mesmo aqueles que se levantam contra. E há outras passagens, né, na palavra de Deus que vai mostrar este mesmo princípio, né, que deve ser visto em cada um de nós, né? Alexandre, Pois não. não é à toa que a sequência é a oração. Os casos falados, mencionados pelos irmãos aqui, é difícil, é muito difícil tratar realmente uma pessoa que está no adversário, né? Mas o segredo, na verdade, é o segundo ponto que nós aprendemos. Como o Senhor ensinou, como o exemplo também que foi dado, nós devemos orar, começar a orar. Orar é mais fácil do que ir diretamente nele e emprestar. Orar é mais fácil do que ir diretamente nele e pedir perdão. E orar começa a mudar o teu coração quando você começa a orar por ele. Então, acho que o primeiro passo na questão dessa diferença do inimigo é orar por ele, porque aí você vai começando a ter uma experiência diferente de uma pessoa que é contrária a você. E aquilo vai quebrantando o teu coração e te leva a te dar mais força para cumprir os próximos passos ali. A oração, eu acho que é o segredo também disso. Bom, eu não diria que, eu entendi o que o Alexandre disse, eu não diria que é o mais fácil, porque muitas vezes orar é uma luta, né? Mas você está sozinho, Mas você é Deus, né? isso. Você não está com ninguém. E você só vai orar para o inimigo se você decidir
maneira inteligente e instruído pela palavra de Deus, a amá-lo, né? Para que seja uma oração honesta, sincera, que alcance e que abra oportunidades de você talvez chegar depois e agir com boas obras, fazendo uma visita, levando alguma coisa, suprindo alguma necessidade. Mas é isso mesmo, nós precisamos orar mais uns pelos outros, por aqueles que estão ao nosso redor e também por aqueles que de alguma maneira se levantam contra nós, né? que querem de fato combater, mesmo que nós não nos tenhamos feito inimigos, mas eles se levantam contra nós. Primeiro, nós temos que orar por nós, para Deus trabalhar em nós, para depois trabalhar na vida da outra pessoa. Porque primeiro eu tenho que estar preparado para enfrentar aquela pessoa, para me relacionar com ela, para poder tratar aquela situação. Então, se Deus não trabalhar em nós, não adianta você trabalhar só na pessoa. Com certeza. E é claro que esse amor né, de decisão, de ação, de sentimento, essas orações, esse dever de fazer o bem, ou como tudo que nós vimos aqui, né, de falar bem, de ter misericórdia, isso não vai roubar de nós as convicções e práticas que nós temos na fé cristã. Eu não posso, por causa de um inimigo, ou para ter misericórdia, para amar, porque muitas pessoas, em nome do amor, deixam de lado as verdades. Em nome de uma boa convivência, abandonam a doutrina. Então, nada disso vai ferir ou roubar de nós as nossas convicções. O que nós precisamos é um equilíbrio, né? Assim como Cristo veio de maneira equilibrada, cheio de graça, mas também cheio de verdade, da mesma maneira nós, né? Orando por nós mesmos, orando por esses inimigos, e depois então amando, fazendo bem, emprestando, tendo misericórdia, e assim por diante, sem deixar de viver a conduta, o caráter e o padrão de justiça que Deus tem revelado a cada um de nós, né? Mais uma vez, irmão, não é fácil, mas é possível. Eu queria que isso ficasse no nosso coração, porque às vezes eu me acomodo, não é fácil, então aqui nós não vamos conseguir mesmo. Não é fácil, vai exigir luta, sacrifício, humilhação, mas é possível. Como? No poder do Espírito Santo, na instrução do Espírito Santo. Pois não? Só lembrando aí, quando os irmãos falaram que é muito difícil essa prática, meio assim que é. Olhando para o contexto amplo desse capítulo 6, creio eu que é do versículo 46 ao 49, ele fala sobre dois fundamentos. No 48, ele vai falar sobre aquele homem que ouve e pratica a palavra dele. Ele assemelha esse homem, um homem que edificou uma casa. Aí tem os detalhes: cavou. Isso lá em Lucas, né? Isso mesmo. Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Bom, eu trabalhei um tempo na área da construção civil. Eu sei muito bem o que é cavar os alicerces. Principalmente numa rocha, vamos falar assim, bem prático, uma marreta e uma talhadeira. Você cava uma parede de algo que é bem macio, você passa a tubulação elétrica. Até você pegar, vamos dizer assim, a experiência, quando você bater, você não machucar sua mão, isso vai com o tempo. Então eu vejo isso, a gente vai conseguir, o cristão consegue demonstrar amor para aquele que é inimigo dele, que ele fala mal dele, tantos outros ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo fala com os seus discípulos aqui. Isso eu acredito que é somente com o tempo, é claro, exercitando, porque não tem como. Na ética cristã, na caminhada cristã, eu vejo é difícil, mas aí tem um outro ponto. Vindo a enchente, arrojou o seu rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então vejo que a vida cristã não é fácil, mas as lutas a gente consegue passar por todas elas, porque se a gente estiver conforme o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Amém. A vida cristã não é um passe de mágica, né, irmão? Não é? Eu creio em Cristo e pá, você já é um cristão
forte. Não, a vida cristã é um processo, é um amadurecimento, bem como uma constância. Eu posso também chegar num estágio de maturidade e tal, comunhão com Deus, e por alguma razão me afastar daquela situação, por tropeços, por desvios e assim por diante. Então, além de ser um amadurecimento, é uma constância, é um exercitar constante da nossa fé. Muitos homens de Deus, no final da sua vida, deram um péssimo testemunho naquilo que fizeram, né? E nós temos que tomar muito cuidado, né? De manter, de correr bem. Às vezes eu não estou correndo como se fosse 100 metros, mas eu estou correndo uma maratona. Então eu vou caminhando, eu vou lutando, eu vou tentar. Vai ser difícil, eu vou ter que cavar fundo, eu vou ter que machucar às vezes as minhas mãos. Mas quando eu encontrar o fundamento, a rocha, então eu posso começar a construir ali, né? Nada acontece sem esforço, sem zelo, sem dedicação. Isso vale para tudo na vida, né? Mas eu creio que especialmente para as coisas eternas, né? Todo o esforço que eu faço nas outras coisas vai ficar aí, mas aquele esforço, dedicação que eu faço relacionado com as coisas espirituais, com as coisas eternas, eu vou levar para a eternidade. Já pensou como seria bom, muito bom, se nós encontrarmos lá no céu um desses que um tempo foi um inimigo, alguém que queria ofender, derrubar, e ele, pelo testemunho, ele também alcançou a fé em Cristo Jesus, e agora juntos nós podemos adorar a Deus, mesmo aqui na terra e por fim na eternidade. Pois não, irmão? Seria muito bom se nós não tivesse nenhum buraco no nosso caminho, nenhum espinho para nos furar. Seria bom. Fosse só flor, só para ele. Mas graças a Deus que tem aquilo que nos anima, né? que nos ensina, que nos fortalece, né? Nós precisamos também das aflições, né? Para que nós sejamos sempre fortalecidos nesses dias da nossa peregrinação. São 10 horas, eu creio que a gente vai precisar de um intervalo agora, né, irmão Bahia? Qual que é o horário do intervalo mesmo? 10 horas? Mais 5 minutos. 5 minutinhos, tá bom. Vamos só dar uma introdução aqui. Eu estou vendo que eu não vou dar conta. Eu tenho essa dificuldade, viu, irmão, desse defeito de não dar conta de terminar o que eu comecei. Mas pode ficar para outra. E outra coisa, para a gente chegar no nível do Alexandre Campos, é muita dedicação, viu? É furar mesmo, é cavar. Mas ali não é talhadeira, não. Ali já tem aquelas ferramentas mesmo. É um trator. Pois não, Assis. Alexandre, eu queria que você comentasse Mateus capítulo 5, 23, 24 e 25. Fazendo um favor. Mateus 5, 23, 24 e 25. Versículos. Eu estou em dúvida, espera que eu vou lá para Mateus 5, 23, 24, 25. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Aqui nós temos duas coisas, né? Primeiro, alguém que tem alguma coisa contra mim, né? Teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se eu sei que alguém está ofendido comigo, se eu sei que alguém, por alguma coisa que eu fiz ou falei, não adianta eu me aproximar de Deus para adorá-lo sem antes reconciliar, ou pelo menos tentar uma reconciliação, de maneira honesta, sincera, não é? Nós até vimos, irmãos, esse texto em aulas passadas, né? Mas em resumo é isso. Porque às vezes nós nem ficamos sabendo, né, irmãos? Aí não tem como. Você vai saber depois que aquela pessoa se ofendeu com uma palavra que você disse, ou porque você passou e de repente não cumprimentou, e tantas outras coisas mais, né? Então, você sabe que tem alguém chateado com você, ou por alguma coisa que você fez, seja justificável ou não, vai resolver primeiro, para que depois você retome o cotidiano, né, na vida cristã, a adoração,
e assim por diante. Eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos, antes de falar do segundo ponto ali. Às vezes nós falamos assim, irmão, por que você não veio na cidade? Eu não estava em condições. Como assim? Não, eu estou com problema lá com o irmão. Eu falei, e por que na semana você não pode resolver? Aquele texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, quer dizer, você tem que sempre comer do pão e beber do cálice com tudo em ordem. Não é dizer, hoje eu não estou em ordem, então eu não vou. Não, resolve. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para resolver. Resolve. É algum problema com alguém? Resolve. É um pecado? Trata, se arrepende, abandona. Não é para deixar de ir na comunhão, tomar dos emblemas, porque eu não estou em condições. Nós temos condições em Cristo de participar. Então, ele está dizendo, deixa lá, vai resolver, volta, e então você pode fazer a tua oferta. Está vendo? Ele volta, ele resolve no mesmo dia. Certo? E o segundo caso é alguém que está em uma demanda com você, mas pelo jeito aqui, você que está errado, porque o juiz vai te prender. Então você paga o que você deve, enquanto você tem condições com o seu adversário, paga as suas dívidas, sua conta, seja justo ou injusto, antes que venha o juiz, antes que venha o oficial de justiça, e você seja preso, e aí a vergonha é muito, né, para o crente. Então, as instruções aqui é essa: quando alguém tem alguma coisa contra, ou quando eu estou errado devendo alguma coisa, antes que venha a lei, né, o oficial de justiça, o juiz, né, e não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Não paga enquanto a coisa não foi judicializada, né? Resolve as questões antes de ter que se colocar diante de um juiz, né? Eu creio que os 5 minutos foi. Nós vamos ter um intervalo agora, e logo após esse intervalo nós retomamos então Mateus 5:45.